Oi gente, hoje eu vim falar um pouquinho mais de demografia para vocês e hoje a gente vai abordar alguns conceitos que são bem importantes dentro da demografia e que aparecem assim nas provas que são importantes da gente ter em mente. O primeiro é populoso, que é um país, né, um território com um grande número de pessoas. Também pode ser chamado de população absoluta. O segundo termo que a gente tem é povoado, que também pode ser chamado de população relativa e é a relação de habitantes por quilômetro quadrado do país. Em mapas e em algumas questões também é muito comum esse termo vir como densidade demográfica. A gente tem a taxa de natalidade, que é basicamente o total de indivíduos que nascem em uma região, multiplicado por 1000 e dividido pelo número daquela região. E, bom, para a taxa de natalidade é sempre especificado um período de tempo. Então, a taxa de natalidade dentro de um ano, a taxa de natalidade dentro de 2 anos e por aí vai. Bom, a taxa de mortalidade ela vai ter a mesma especificidade da taxa de natalidade, né, que vai ter que ser especificado no período de tempo e funciona basicamente da mesma maneira. É a quantidade de pessoas que morrem em uma região em determinado período de tempo multiplicado por 1000 e dividido pelo número de habitantes ali da região. A gente tem a taxa de mortalidade infantil, que é basicamente o número de crianças que morrem antes de completar um ano. E essa taxa ela não é calculada como a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ela é só o número total. E é uma taxa muito importante porque ela mostra algumas condições, né, possíveis de um país, como saneamento e tudo mais, porque todas essas coisas elas vão interferir na taxa de mortalidade infantil. E é um bom índice de desenvolvimento do país. A taxa de fecundidade, ela é basicamente filhos por mulher. Mulher em idade fértil, no caso. Essa taxa, ela tá bastante ligada, como a gente falou na outra aula, ao crescimento, né? Ou à diminuição da população. Diminuição do crescimento da população. Como a gente viu na aula passada, o Brasil antes, ele tinha uma taxa de mais ou menos, uma taxa de fecundidade de aproximadamente 6 filhos por mulher. Em 2010, ele passou a ter a menos de 2 filhos por mulher. A taxa exata é 1,8. Mas isso interfere bastante na mudança, né, da pirâmide etária do país. Já que nascem menos pessoas, as pessoas estão morrendo mais velhas. É uma taxa bem importante na demografia. Também para poder fazer estimativas futuras, né, de população e tudo mais. A gente tem o crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, basicamente, a gente só vai pegar o número de pessoas que nasceram, o número de pessoas que morreram e subtrair, e isso vai dar um número que é o crescimento vegetativo. E, por último, o crescimento demográfico, que basicamente vai ser o crescimento vegetativo somado a outros fatores, como, por exemplo, fatores de migração. Esse número do crescimento vegetativo somado ao saldo migratório vai ser multiplicado por 1000 e dividido pela população total, da mesma maneira que a gente calcula a natalidade e a mortalidade. Então é isso, por hoje é só, até a próxima.